Então, galerinha, dando continuidade, né, à nossa resolução de questões aqui do projeto 503, lembrando que o projeto 503 ele é bem bacana, né, porque ele resume para a gente todo o nosso conteúdo da enfermagem, né, da parte específica, em questões. E aí nós estamos aqui resolvendo os blocos, né, esses blocos que nós estamos aqui fazendo são relacionados às questões de saúde da mulher. Vamos lá, então. Próxima questão diz assim: CF, 26 anos, último parto há 45 dias. Então é uma puérpera, né? Puerpério remoto aqui que a gente fala, tá? Compareceu à consulta de enfermagem de puerpério. Aí, acabamos de falar. Mostrou-se muito preocupada com os aspectos relacionados à anticoncepção. Ou seja, não quer engravidar de novo, ainda bem, né? Está muito recente, então isso é, né, uma mulher consciente aqui que está preocupada com o planejamento reprodutivo, pois mantinha o bebê em aleitamento materno exclusivo e desejava retomar a atividade sexual. Já pode retomar? Pode, né? O manual agora mais recente ele vem falando de 20 dias, né? Se a paciente já estiver bem, claro que vai de acordo com a vontade dela, mas não tiver uma laceração, né? For assim, já só o finalzinho da loqueação, não tem grandes problemas, tá bom? Buscando auxiliar a usuária na decisão sobre qual método anticoncepcional adotar, a enfermeira deve explicar que. Então, aqui é uma questão de planejamento reprodutivo, né? Nós estamos falando de métodos contraceptivos, métodos anticoncepcionais. Vamos ver quais são as orientações. O dispositivo intrauterino DIU é seguro e pode ser inserido de 6 a 8 semanas após o parto e não interfere na lactação. Então, não tem nada errado aqui, né? De fato é isso mesmo, o DIU ele é seguro, né? A taxa de falha de DIU ali é em torno de 0,4% a 0,6%. Todo método contraceptivo tem falha, pode ter uma taxa de falha pequena, mas ela existe. O DIU, de fato, hoje em dia a gente fala muito de DIU pós-placentário, que é aquele DIU que a gente coloca ele na paciente imediatamente após a dectação. Eu tenho 10 minutos para colocar esse DIU. A taxa de expulsão ela é pequena, geralmente inferior a 3%. Passando desses 10 minutos, ainda posso colocar o DIU até 48 horas. Posso, mas já aumenta um pouco mais o meu índice de expulsão. Depois de 48 horas, aí aumenta muito a taxa de expulsão do DIU. E aí, de fato, a gente recomenda que esse DIU seja colocado depois de 6 semanas, pelo menos, após o parto. Como essa paciente tem 45 dias, né, de fato, 45 dias já são 6 semanas, né? 6 vezes 7, 42. Então, ela já, vamos dizer assim, ela já inclui aqui no critério do tempo, tá? Não que tenha que ser nesse período. Ela pode fazer a partir deste período. Interfere na lactação? Nada. Né? O DIU que a gente tem no SUS é o DIU de cobre. O DIU de cobre, qual que é a ação dele? O DIU de cobre ele promove uma reação inflamatória no útero, que mata os espermatozoides, né? Então, os espermatozoides, quando eles estão tentando passar ao longo da cavidade uterina, para ir lá para as tubas uterinas, ele morre nesse processo aí. E esse processo inflamatório também desorganiza o endométrio, tá? Então, de fato, essa é a resposta. Tudo bem? Então, tá tudo ótimo. Vamos às demais? Vamos ver o que tem de errado? O preservativo masculino está contraindicado até o 3º mês após o parto, pois a borracha pode ocasionar inflamação do tecido de cicatrização da episiorrafia quando realizada. Nada a ver, né? Então, dizer que tem paciente que realmente é mais alérgica ao látex, mas assim, não tem relação do látex com a cicatrização de epísio. A cicatrização de epísio ela acontece ali geralmente entre 30 e 60 dias. Então, quando essa paciente retoma a atividade sexual, essa epísio já está cicatrizada, então não vai ter nenhuma interferência da borracha, né, do látex,
fazendo, né, inflamando o tecido de cicatrização desse epídio. Tudo bem? Então, não tem nada a ver. O método tabelinha pode ser utilizado de forma segura, assim que a loqueação tenha cessado e não interfere com a lactação. Pessoal, tabelinha, o paciente tem que se observar durante um tempo. Ela é puérpera. Puérpera tem interferência da amamentação, então os ciclos menstruais delas ainda vai ficar irregular ou não vão retomar nesse primeiro momento. Se ela tiver aleitamento materno exclusivo, que é até um método, né? Que é o método da amenorreia lactacional. Então, assim, cessou o LOC, pode fazer tabelinha? Não, ela não vai ter como fazer tabelinha. Por quê? Porque, teoricamente, ela não tem ciclo menstrual durante esses primeiros meses, né? No pós-parto. E não dá para confiar, né? Assim, tem que entrar realmente com um método de barreira, um método hormonal. Por quê? Porque senão ela pode estar grávida de novo e estar sem menstruar, né, achando que é por conta da lactogênese, mas na verdade é porque ela já está grávida novamente. Então não é nada confiável, tá bom? O anticoncepcional injetável mensal é seguro, além de aumentar a quantidade e melhorar a qualidade do leite materno. Então, assim, de fato, o anticoncepcional injetável mensal, ele é seguro? É. Só que aqui a gente tem que pensar o seguinte, que geralmente os métodos hormonais injetáveis, eles são com estrogênio. Estrogênio interfere na lactogênese. Então ele não vai aumentar a quantidade, melhorar a qualidade do leite de maneira alguma, né? Nenhum método vai fazer isso, vai melhorar a qualidade do leite. Mas o método hormonal, ele pode interferir na lactogênese. Por isso que as puérperas, elas precisam fazer métodos com progesterona. Então ela pode tomar medicações hormonais, né? No caso, fazer o uso de métodos hormonais, porém tem que ser progestogênio, certo? Tem que ser progesterona. Então, esse item está errado, que ele fala em melhorar qualidade do leite, quantidade do leite, isso não vai acontecer, tá? E, né, de fato, a gente tem que pensar que esses métodos hormonais injetáveis, eles são estrogênicos. Então, isso interfere no processo da amamentação, da lactogênese. O uso do preservativo feminino não é eficaz nos primeiros 6 meses após o parto, devido às alterações anatômicas da vagina e do colo uterino observadas após o parto. Nossa, essa tá muito feia, né? Tipo assim, nada a ver, ok? Não tem nada a ver. Pode usar camisinha? Pode, masculino, feminina. Tem contraindicação? Nenhuma. Tem alteração anatômica da vagina e do colo? Tem, mas aqui já acabou, já passou, né? A vagina já, o colo já fechou, a vagina já repitalizou, né? Assim como o endométrio também. Então, aquele momento já era. Isso aqui já está totalmente furado, essa afirmativa, tá bom? Então, a nossa resposta ficou a letra A. Vamos adiante. Olha de novo, grupos educativos. Então, em grupos educativos com gestantes, a enfermeira deve enfatizar que, entre outros fatores, o crescimento intrauterino restrito tem como causa. Então, olha só, ele está falando de CIUR, beleza? CIUR é crescimento intrauterino restrito, também chamado de RCF, restrição de crescimento fetal. Ou seja, o que pode estar atrapalhando o crescimento do bebê? Tá? O que geralmente pode ser causa, né, de atrapalhar o crescimento do bebê? Principalmente aqui, os principais fatores, que são fatores modificáveis. Tá? Ganho excessivo de peso na gestação? Não, né? Ganho excessivo de peso na gestação geralmente faz o bebê ficar macrossômico, porque a paciente, né, desenvolve um quadro de diabetes mellitus-gestacional, então não tem a ver com restrição de crescimento, tá? Trabalho em pé? Também não existe relação. Na letra C, ingestão de dieta pobre em verduras e legumes? Também não, né? Você pode ter assim uma carência de vitamina, né?
uma avitaminose por conta disso, mas não chegar, né, a interferir diretamente no processo do crescimento do bebê, tá? Automedicação depende da medicação, mas assim, né, geralmente essas medicações são usadas na gravidez, elas não vão ter nenhuma relação com o crescimento intrauterino, tá? Consumo de álcool, fumo e drogas, esse sim, né? Pacientes que, né, que são alcoolistas, que fumam, que usam drogas, geralmente drogas ilícitas, né? Crack, maconha, cocaína, heroína, isso sim pode interferir no crescimento intrauterino, tá bom? Então a nossa resposta da questão ficou a letra E. Próxima, diz assim, PC, 26 anos, primigesta, deu à luz parto normal uma criança do sexo feminino com tipo sanguíneo ARH negativo. Ao analisar os dados do cartão da gestante, a enfermeira constatou que o tipo sanguíneo da mãe era ARH negativo e o pai era ARH positivo. Frente a essa situação, é correto afirmar que... Então veja aqui aquela, né, assim, você já, pelo comando, você já vai lembrar daquela questão, né, do problema do fator RH, né, da doença hemolítica perinatal, que pode ocorrer por conta disso, ou isoimunização, né, também é chamada, tá bom? Mas vamos ver o que está acontecendo aqui, ó. O bebê, o RM, é A negativo. A mãe é igual ao bebê, é A negativo. O pai é A positivo. Então, diante dessa situação, será que vai ter algum problema? Ó, a mãe é negativo, mas o bebê é negativo. O problema existe é quando a mãe ela é negativa e o bebê é positivo, devido ao pai ser positivo. Concorda? Por quê? Porque para um bebê vir positivo, numa mãe negativa, só se o pai for positivo, claro, tá? Então o problema da doença hemolítica existe aqui, ó. Aqui sim, existe a possibilidade. Porque o bebê é positivo em função do pai positivo, então essa mãe pode desenvolver anti-RH, pode desenvolver anticorpos contra o fator RH. Que aí a gente faz até a pesquisa do Cumbis, né, do teste de Cumbis, para saber se ela já tem anticorpos porque ela foi sensibilizada previamente. Não é o caso da questão. A questão é isso aqui, ó. A mãe é negativa, de fato, mas o bebê também é negativo. Então, nesse caso, vai ter algum problema? Nenhum. A mãe é igual ao bebê, né? O bebê é igual à mãe. Então, não vai ter nenhum problema. Não há divergência de fator RH entre a mãe e o bebê, apesar do pai ser positivo, tá? O pai é positivo, poderia ter tido um bebê positivo? Poderia, mas o bebê veio igual à mãe, negativo igual à mãe. Então, vai ter algum problema? Nenhum. Então, vamos lá nas nossas, né, afirmações aí. A puérpera necessita receber a imunoglobulina anti-D nas primeiras 72 horas após o parto? Não. Por que não? Porque ela é negativa e o bebê é igual a ela negativo, ok? Ela teria que receber a imunoglobulina anti-D, que a gente chama de RhoGAM, Matergam, como queira, nessas primeiras 72 horas, se ela de fato negativa tivesse um bebê positivo. Não é o caso, tá? Então, se o bebê fosse positivo, isso teria que fazer? Teria que ser feito? Teria. Ok? É necessário coletar uma amostra de sangue materno para confirmar o tipo sanguíneo? Não, né, gente? Geralmente esse tipo sanguíneo a gente já tem lá na primeira consulta do pré-natal. A gente colhe o sangue do bebê, geralmente, né, para poder verificar a tipagem do bebê. Agora, não é necessário
repetir o da mãe para confirmar o da mãe. Não, já está, né, definido ali no cartão do pré-natal, só se ela viesse sem, né, esse registro ali da tipagem sanguínea no cartão dela. É necessário coletar uma amostra de sangue da criança para o exame de Cumbis indireto, utilizado para o diagnóstico de imunização fetal? A gente colhe o sangue da criança, claro, porque a mãe é A negativa. E a gente, de fato, não solicita que Cumbis indireto. O do bebê é o Cumbis direto. O da mãe que é o indireto. Então a mãe é que faz Cumbis indireto. O bebê ele faz Cumbis direto. Beleza? Então, e aqui como ela é negativa, bebê negativo, então não vai gerar anticorpos para a gente poder detectar isso no Cumbis direto. Então também está errado. É necessário coletar uma amostra de sangue da mãe para o exame de Cumbis direto. É indireto. O Cumbis da mãe é indireto, tá? Para investigar se ocorreu imunização materna, isso vai ser lá no pré-natal. Toda mulher que tem RH negativo, a gente tem que solicitar o Cumbis. Por quê? E é o indireto, que é o da mãe. Por quê? Porque eu não sei se ela já teve um aborto que de repente ela nem percebeu e aí sangrou e ela desenvolveu anticorpos anti-RH, se ela de repente já sofreu transfusão cruzada alguns anos atrás, quando isso ocorria de fato, né, antes desse controle que a gente tem rigoroso de banco de sangue, se ela, sei lá, pode ter acontecido mil coisas, né, que ela pode ter sensibilizado com relação ao fator RH. Então a mulher que vai fazer o Cumbis indireto, e isso vai ser o que? Durante o pré-natal, tá? E a letra E. Não existe a possibilidade de ter ocorrido imunização materna em decorrência dessa gestação. Realmente não existe. Por quê? Porque a bebê é negativa igual à mãe. Só existe essa possibilidade se a bebê fosse positiva. Aí sim poderia ter ocorrido a imunização. Tudo bem? Então esse momento, esse processo aqui de imunização só ocorre quando a gente tem essa situação. Mães negativas com os bebês positivos, porque os pais são positivos. Certo? Então a nossa resposta é a letra E. Não tem possibilidade de ter tido imunização, porque a bebê é negativa, assim como a mãe. Próxima questão diz assim: durante a consulta de enfermagem de pré-natal, DS 34 anos, primigesta, com 32 semanas de idade gestacional, revelou que vinha apresentando cefaleia e cansaço com piora nos últimos dias. Queixou-se de tonturas e visão turva desde o momento que se levantou naquele dia. A enfermeira observou que a gestante apresentava PA 142 por 102, revelando elevação dos níveis pressóricos quando comparadas às medidas obtidas anteriormente. Ao exame físico, apresentava edema de membros inferiores, 2 cruzes em 4 cruzes. Ao realizar o teste rápido de proteinúria, a enfermeira obteve resultado positivo. Frente a essa situação, a enfermeira deve suspeitar de um quadro T. Vamos lá. Então nós temos aqui uma paciente de 34 anos, 32 semanas de idade gestacional. Então esse dado é importante, né? Vinha com cefaleia, é importante, tá? O cansaço normal, né, de final aí de gestação de último trimestre, cansaço, um pouco de espinéia, conta do crescimento, né, uterino. Então, isso já comprime o diafragma e leva, né, a essa situação do cansaço. Tudo bem. Mas ela tem tontura e visão turva. Visão turva também é algo importante. Alterações visuais, certo?
Aí, quando foi visto a PA dela estava alta. A gente considera uma PA alta, PA maior ou igual a 140 por 90. Então, ela realmente tinha a PA elevada, mais que 140 por 90. E também tinha edema, beleza, tudo bem, edema não é tão importante assim, né? O edema é fisiológico muitas vezes. Mas aí, ó, proteinúria. Tinha proteinúria positiva. Então nós estamos o quê? Diante de uma situação de quê? De uma síndrome hipertensiva. E as síndromes hipertensivas, elas podem ser de vários tipos, né? Então ela pode ser o quê? A síndrome hipertensiva específica da gravidez, ela pode ser uma hipertensão arterial transitória, não é isso? Que é aquelas pacientes que fazem picos hipertensivos, mas isso não tem associação com proteinúria, só o pico hipertensivo. Ela pode ser uma situação de pré-eclâmpsia, que aí sim nós temos alterações, né, de pressão associada com proteinúria, podendo vir caracterizada também com edema. Nós temos a eclâmpsia. Eclâmpsia tem que ter convulsão. Está descartado, né? Aqui não rolou convulsão. O comando não fala em convulsão em momento nenhum. Então, eclâmpsia a gente descarta, tá? A gente pode ter uma hipertensão arterial crônica, que não é o caso, né? Porque a hipertensão crônica, ela já apresenta valores pressóricos alterados antes da 20ª semana. Por isso que eu falei que aqui é importante, né, o dado da idade gestacional. Por quê? Porque a gente só caracteriza síndromes hipertensivas a partir da 20ª semana. Se não antes, é hipertensão crônica de qualquer etiologia. E a gente pode ter, de fato, uma pré-eclâmpsia ou uma eclâmpsia superposta, que é aquela paciente que já era hipertensa, né? Superposta à hipertensão arterial crônica. Então ela já tinha uma hipertensão arterial e ela agravou com um quadro de pré-eclâmpsia ou eclâmpsia. Certo? Bem, então vamos lá aos itens, né? Ver o que a gente tem aqui. É um quadro de eclâmpsia e a gente tem que encaminhar, a enfermeira tem que encaminhar a gestante à emergência obstétrica? Não é eclâmpsia. Porque para ser eclâmpsia, teria que ter convulsão. Não teve convulsão. Ainda não, e a gente quer que não tenha, né? De fato. É uma hipertensão gestacional? De fato é uma hipertensão gestacional, né? Só que não é uma hipertensão gestacional aqui dessa mais simples transitória. E a gente tem que encaminhar a gestante ao pré-natal de alto risco por conta de hipertensão? Não. Hipertensão ela pode ser controlada em pré-natal de baixo risco. Mas não é o caso daqui, porque essa grávida ela tem hipertensão, ela está com alteração visual, ela está com cefaleia, ela está com proteinúria. Então o caso dela não é só uma simples hipertensão gestacional, que eu vou passar a medicação e ela vai voltar e eu vou verificar e essa pressão vai ter baixado. Não é o caso, tá? É uma pré-eclâmpsia e a gente tem que encaminhar a gestante ao pré-natal de alto risco após prescrever diurético à base de hidroclorotiazida. Primeiro que a gente não vai prescrever diurético nenhum, né? Segundo que, de fato, essa gestante, mesmo com pré-eclâmpsia, ela pode ficar em pré-natal de baixo risco, se a gente conseguir controlar com a medicação de controle, que é metildopa, tá? E aí na letra D nós temos, é uma pré-eclâmpsia e nós temos que encaminhar a gestante à emergência obstétrica. De fato aqui nós temos, é uma pré-eclâmpsia? É, por quê? Porque nós temos a pressão alta
a pré-eclâmpsia, ela é caracterizada pela pressão alta, PA elevada, e pela proteinúria, podendo ou não ter o edema, que aqui no caso ainda tem, tá? Essa paciente, por sinal, a pré-eclâmpsia dela não é leve, é uma pré-eclâmpsia importante. Por quê? Porque ela vem com sinais premonitórios de eclâmpsia, que seria a visão turva, alteração visual, a cefaleia. Faltou só a epigastralgia, né? Ou do hipocôndrio direito. Beleza? Mas não precisa ter todo o combo, né? Pode ter algum desses sinais e sintomas. Então, é uma pré-eclâmpsia que não é leve. Ela já é uma pré-eclâmpsia grave, nesse caso. Tá? Hipertensão gestacional, solicitar exame de hemograma e creatinina para avaliação e acompanhamento do quadro. Não é o caso, ok? De fato, sim, a gente pode solicitar o ácido úrico quando a gente tem assim uma ideia que essa grávida pode fazer um quadro de pré-eclâmpsia, beleza? Esses exames aqui de hemograma, ureia, creatinina, eles vão ser solicitados lá na emergência quando a paciente entrar. Por quê? Porque é exame que eu preciso fazer pesquisa sistemática de HELP síndrome, que a paciente pode complicar nessas situações de síndromes hipertensivas com o quadro de HELP síndrome. E aí faça a pesquisa sistemática de HELP síndrome para todos os pacientes que entram com a PA elevada, com essa sintomatologia clássica aqui de pré-eclâmpsia igual a gente está. E aí dentro da rotina de pesquisa de síndrome HELP, a gente solicita hemograma, ureia, creatinina, né, as enzimas hepáticas, TGO, TGP, né, DHL, bilirrubina total e frações, além também da proteinúria, que a gente já viu aqui que ela está positiva, né, da urina, que a gente vai ver proteinúria, que a gente já sabe que ela está positiva, e ainda podem ser solicitados alguns exames complementares laboratoriais, como os eletrólitos, né, sódio, potássio, cloro, glicemia de jejum, tá? De jejum não, né, porque ela chega na emergência, glicemia mesmo, ok? Então, de fato, esses exames vão ser solicitados lá na emergência. Então, a nossa questão tem como resposta, de fato, a letra D, porque a pré-eclâmpsia ela vem com essa caracterização. PA elevada, né? E esses sinais aí de proteinúria, cefaleia, alteração visual, entre outros que ela apresenta. Tudo bem? Então, vamos fazer mais uma pausa e aí, já a gente volta para fazer mais algumas questõezinhas. Até já! Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de fundamentos. Vamos discutir questões de concursos que abordam o tema de fundamentos de enfermagem, tá certo? Então vamos lá. Curativo, um tema super abordado, tá? Curativo deve mimetizar as funções da pele. Isso é uma coisa importante, tá? Quando a gente tem uma lesão, a gente tem a perda da pele naquele local. Então, quando a gente utiliza um curativo, quando a gente trata uma ferida, a gente precisa tentar recuperar essas funções que foram perdidas da pele ali naquela região. Então, um curativo deve mimetizar as funções da pele, pois a integridade cutânea e mucosa foi prejudicada. Desta forma, os procedimentos devem incluir exposição da ferida, lavagem com água e sabão, manutenção do pH, umidade, controle bacteriano e termorregulação, asepsia cirúrgica e fricções constantes com gás estéril. Vamos conversar um pouquinho sobre o curativo, sobre o tratamento de feridas. Bom, gente, a pele, ela tem algumas funções, tá? Ela tem uma função de proteção do nosso corpo, tá? Então, ela protege
contra a entrada de micro-organismos, ela protege contra a perda de líquidos, tá? Ela protege, ela mantém o ambiente interno, então ela mantém o ambiente fechado para que a gente tenha um controle do pH, um controle adequado do nosso corpo, do nosso metabolismo. Ela tem uma função de termorregulação, ou seja, a pele ela é responsável pelo controle de temperatura do nosso corpo, tá? Tanto com relação à eliminação de líquidos, então esse controle da eliminação de líquidos também é feito pela pele, quanto pelo controle da perda de calor propriamente dito. E a gente tem uma outra função que é a questão da sensibilidade. Então a pele ela é responsável, a gente tem terminações nervosas na nossa pele e ela é responsável por essa sensibilidade, por essa sensação que a gente tem, e isso protege o nosso corpo contra agressões, tá certo? Quando a gente perde essa função da pele, então quando eu tenho uma lesão que destrói essa pele, a gente tem perda dessa função, tá certo? Então, quando a gente pensa em tratar uma ferida, a gente precisa pensar em promover essas funções para essa ferida, ok? Quando a gente fala de exposição da ferida, se eu deixar essa ferida exposta, eu não estou exercendo a função de proteção. Então não é recomendado que a gente deixe uma ferida exposta, porque eu tenho perda de calor, eu tenho perda de líquidos, eu tenho a chance de ter contaminação, de entrar micro-organismos, eu tenho perda de sensibilidade. Então não é essa uma recomendação. A gente precisa simular essas funções da pele. Então deixar a ferida exposta não é uma recomendação, tá? Quando a gente trata uma ferida, a primeira coisa que a gente precisa fazer é uma limpeza dessa ferida, tá? Então a primeira etapa do curativo, a gente limpa a ferida. E como que a gente faz a limpeza dessa ferida? Com soro fisiológico, 0,9%, em jato, tá? Então é um soro fisiológico sob pressão. E se a gente morar num lugar que a gente tem muita alteração de temperatura, a recomendação é ainda que seja morno. Por quê? Porque se eu causo variação da temperatura dessa ferida, a gente tem prejuízo na cicatrização. E não é isso que eu quero cicatrizar essa ferida, tá? Então essa é a recomendação. Lavagem com água e sabão não é uma das formas de mimetizar ou de tratar essa ferida, tá certo? Letra C. Manutenção do pH, umidade, controle bacteriano e termorregulação. Sim. Então, quando eu trato uma ferida, eu devo pensar em manter o pH, que é uma função de proteção, a umidade, porque é a umidade que vai favorecer a formação do tecido de granulação, que é o novo tecido que vai formar um novo epitélio. Eu preciso prevenir da entrada de micro-organismos e eu preciso controlar a temperatura para evitar perda de temperatura, perda de calor por aquela região. Então, sim, essa é um dos procedimentos, é o que a gente tem que pensar quando a gente faz o tratamento de feridas. Asepsia cirúrgica, procedimento para cirurgia, né? Então não tem relação com o que a gente está conversando. E isso aqui é um ponto muito importante. Fricções constantes com gás estéreo. Gente, eu acabei de falar para vocês que para a gente formar um novo tecido, a gente precisa de um meio úmido, tá? Porque esse meio úmido, ele favorece a formação do tecido de granulação. O tecido de granulação é um tecido novo, então um tecido recém-formado, tá? E ele é extremamente frágil. E é a partir desse tecido de granulação que eu tenho a formação, a cicatrização. Então a cicatrização ela só vai acontecer quando o tecido de granulação for formado. Se eu faço fricção na minha ferida, como é um tecido frágil, na hora que eu faço fricção eu vou remover o tecido de granulação.
ou seja, essa ferida não vai cicatrizar nunca, tá? Então a gente não faz fricção de ferida, a gente mantém o meio úmido e se a gente precisar fazer a remoção de algum tecido desvitalizado aqui no leito dessa ferida, a gente vai fazer procedimentos de desbridamento, tá? E dentro das técnicas de desbridamento a gente tem a técnica mecânica, mas não é uma fricção constante com gás estéril, tá? Isso daqui está incorreto. Então, a resposta correta é manutenção do pH, umidade, controle bacteriano e termorregulação, ok? Próxima questão. O exame clínico faz parte da avaliação do enfermeiro. Os procedimentos básicos para sua realização são... Então vamos lá, antes da gente ler as opções, vamos lá. O que a gente tem? Ele está falando de exame clínico. Quando a gente fala do exame clínico, a gente está falando de duas situações, duas técnicas, duas coisas que acontecem no exame clínico. A gente está falando de anamnese e a gente está falando de exame físico, tá? Então, quando a gente faz um exame clínico do paciente, a gente precisa buscar dados subjetivos, que a gente encontra na anamnese, e dados objetivos, que é o que a gente busca no nosso exame físico, tá certo? A anamnese, ela é a entrevista. Então, quanto mais informações eu conseguir coletar desse paciente, mais completo será o meu exame, tá? O exame físico, ele é dividido em 4 técnicas propedêuticas, que são inspeção, palpação, percussão e ausculta, tá? Então, o exame físico, ele compreende essas 4 técnicas. Aí vocês podem pensar, Renata, mas a gente usa as 4 técnicas em todas as partes do corpo? Tem algumas partes do corpo que a gente não faz determinadas técnicas. Por exemplo, se eu for fazer uma avaliação de face, né, somente da face, a gente não faz a ausculta da face, a gente ainda faz a ausculta da região de pescoço, mas de face a gente não faz a ausculta. Então é claro que essas técnicas elas são adaptadas para cada região do corpo, mas o exame físico ele compreende essas 4 técnicas, tá certo? Então agora vamos ver as opções. Então ele fala de procedimentos básicos para a realização do exame clínico. Entrevista, ok. Ausculta torácica e percussão abdominal? É a ausculta, percussão, né? A ausculta pode ser pulmonar, pode ser abdominal, a percussão pode ser torácica, pode ser abdominal. Então, né, não são esses 3 procedimentos básicos. Esses são os procedimentos básicos. Entrevista, ok. Inspeção, ok. Avaliação pupilar. Avaliação pupilar é específico do exame do olho. Percussão abdominal é específico do exame abdominal, então não são procedimentos básicos. Entrevista, inspeção, ausculta, ok. Avaliação das atividades de vida diária, não. Entrevista, inspeção, palpação, percussão e ausculta, achamos a resposta correta. Vamos ver a letra E. Entrevista, avaliação das atividades de vida diária e antecedentes familiares. Isso daqui são coisas que a gente são informações que a gente vai colher na entrevista, tá? Então, não são procedimentos básicos. Então, os procedimentos básicos de um exame clínico, anamnese e exame físico. Então, entrevista, inspeção, palpação, percussão e ausculta, que são as 4 técnicas propedêuticas do exame físico. Beleza? Então, a resposta é a letra D. Sinais vitais. Então, em relação aos sinais vitais, ele quer que a gente faça a avaliação dessas 4 afirmativas. Prestem atenção nas opções que ele traz de forma diferente. Ele apresenta, ó, todas as afirmações estão corretas, exceto a 4.
Então, tem que ficar atento, a gente vai ler isso daqui com calma. Então, vamos lá. Se o manguito do esfígmo for mantido abaixo da linha do coração durante a aferição da pressão arterial, resultará em um falso valor baixo. Bom, gente, o esfígmo ele tem que ser mantido na linha do coração, tá? Então, a gente não pode fazer essas alterações de altura com relação ao coração. Então, isso daqui é uma afirmativa que está incorreta. Deixa eu botar aqui, falso. Porque a gente precisa, a gente tem alterações de valor, sim, quando a gente faz a medida. A aferição da pressão arterial pode ser errônea se o manguito for mais largo do que o recomendado. O resultado será a medida mais baixa do que real. Sim, toda vez que a gente usar um manguito mais largo, a gente tem uma medição mais baixa. Então isso é importante, galera, porque a gente tem tamanhos específicos de manguito. Então a gente tem manguitos que são adequados para pediatria, a gente tem manguitos que são adequados para adulto, a gente tem manguito de obeso, então precisa prestar atenção. Então essa daqui é verdadeira. Terceira, na respiração de Cheyne-Stokes, o ritmo é irregular, com respirações anormalmente superficiais durante 2 ou 3 ciclos consecutivos. A seguir, ocorre um período de apneia seguida por vários ciclos rápidos. Gente, a respiração de Cheyne-Stokes, ela é um padrão respiratório alterado, tá? Então, quando a gente tem alteração neurológica, a gente tem alteração do padrão respiratório. E a respiração de Cheyne-Stokes, ela é uma respiração onde a gente tem uma hiperventilação seguida de períodos de apneia, tá? Então, quando eu digo que respiração superficial é incorreto, porque o que a gente tem é hiperventilação, a gente tem aumento da profundidade ventilatória, tá? Então, essa daqui também está incorreta. Quando o indivíduo está hipotenso, ou seja, pressão baixa, o volume de sangue pulsátil é mais baixo que o normal. Sim, quando o indivíduo está hipotenso e a gente palpa o pulso, por exemplo, os pulsos periféricos, a gente sente aquele pulso fraco, aquele pulso filiforme. E tal condição pode prejudicar a leitura da saturação periférica de oxigênio através do oxímetro. O oxímetro, gente, ele tem um sensor que a gente coloca na periferia. Ele é uma medida de saturação que é feita de forma não invasiva, tá? Toda vez que a gente falar de alguma coisa que é não invasiva, ela é menos fidedigna do que uma coisa que é invasiva, tá? Do que um dispositivo de monitorização que é invasivo. Então, o oxímetro de pulso, o resultado dele, ele é influenciado pela perfusão. Se eu tenho menos sangue chegando na periferia, eu vou ter alteração na medida, porque ele é influenciado pela quantidade de sangue que chega na região periférica. Então, essa afirmativa está correta. Todas as afirmações estão corretas, exceto a 4? Não, porque a 1 também está errada. Somente as afirmações 1 e 4 estão corretas? Não. Todas as afirmações estão corretas? Não. Somente a afirmação 2 está correta? Não, a 4 também está correta. Todas as afirmações estão corretas, exceto a 1 e a 3, sim. Então, prestem atenção na leitura também das afirmativas, porque ele não botou uma opção assim, assinale a alternativa que apresenta a resposta correta. Não tem isso, ou a incorreta, não. Ele traz essa questão do exceto é sempre menos. Então, todas as afirmativas estão corretas, menos a 1 e a 3, ok? Então, essa é a resposta correta. Sistema respiratório. O sistema respiratório tem como função básica a promoção de troca gasosa. Em relação à anamnese e exame físico do sistema respiratório, marque a alternativa incorreta. De novo, chama atenção para vocês para o comando da questão. Ele quer saber qual é a que está errada, ou seja, tudo está certo, menos uma, ok? Presta atenção no comando. Então vamos lá. Letra A.
A anamnese respiratória contém informações subjetivas sobre as condições atuais e seus problemas respiratórios progressivos, enquanto o exame físico é a informação objetiva sobre o estado de saúde do indivíduo. Sim, a anamnese ela compreende dados subjetivos e o exame físico a gente faz a avaliação, então a gente está vendo, então são dados objetivos. Está correta. A dispneia é um sintoma subjetivo e reflete a avaliação do paciente sobre o seu grau de trabalho respiratório relacionado a uma tarefa ou determinado esforço. Gente, isso daqui é muito importante. A dispneia, ela é sim um sintoma subjetivo, é o que o paciente refere, o paciente está referindo falta de ar, ele está referindo dispneia. Tá? O que a gente vê enquanto sinal, enquanto objetivo? O que a gente consegue ver? Uma taquipneia, tá? Então, a dispneia é sim o que o paciente refere, então é um sintoma subjetivo. Letra C. A árvore traqueobrônquica normalmente produz cerca de 100 gramas de muco diários, como parte do mecanismo normal de depuração. A doença do sistema respiratório geralmente resulta na produção de escarro. Desta forma, deve-se observar as seguintes características semiológicas: cor, odor, qualidade e quantidade. Gente, uma afirmativa correta. O nosso sistema respiratório, ele produz normalmente muco, tá? Quando a gente tem qualquer disfunção ou qualquer complicação ou infecção do trato respiratório, a gente tem aumento dessa produção de muco, aumento dessa quantidade de secreção. E a gente precisa, enquanto equipe de enfermagem, avaliar cor, odor, qualidade e quantidade dessas secreções. Tá certo? Letra D. A hemoptise corresponde à expectoração de sangue pela boca, sendo de origem pulmonar. Sim. O termo hemoptise, então a terminologia científica hemoptise, ela se refere à expectoração de sangue pela boca de origem pulmonar, comum em algumas patologias, tá? E letra E, então, só pode ser essa errada, né? Na ausculta pulmonar normal, os sons detectados são brônquico, broncovesicular e claro pulmonar. Gente, na ausculta pulmonar normal, a gente tem 3 sons normais: brônquico, broncovesicular e murmúrios vesiculares. Esses são os sons normais e eles variam de acordo com a posição onde eu coloco o meu estetoscópio. Então, o som brônquico é um som mais posicionado na região da traqueia. O som broncovesicular, onde a gente tem a divisão dos brônquios, é onde a gente escuta esse som. E o som de murmúrio vesicular é sobre a superfície pulmonar, que é o som de enchimento alveolar. Esses são os sons normais. Som claro pulmonar é um som que a gente escuta a percussão e não a palpação, e não a ausculta, tá? Então, quando a gente faz percussão em cima do pulmão, o som que a gente escuta, a percussão, é chamado de som claro pulmonar. Então, a letra E é a que apresenta a resposta incorreta, tá? Todas as outras estão corretas. Vamos seguir. Uma mulher de 18 anos de idade está no setor de emergência com tosse e febre. A enfermeira verifica seus sinais vitais, realiza a ausculta cardíaca e pulmonar e coleta a amostra de sangue e escarro para análise. Que etapa do processo de enfermagem está sendo realizado? Diagnóstico, avaliação, histórico, implementação ou anamnese. Gente, muita atenção nessa questão. Uma questão pegadinha para pegar você desprevenido, tá? Se a gente não fizer uma análise detalhada desse enunciado, a gente acaba errando essa questão, tá certo? Porque a gente vai pensar que a gente está falando de histórico, de coleta de dados. E vamos ler com calma, vamos prestar atenção. A paciente, ela já está no setor de emergência com tosse e febre. Isso daqui foi a coleta de dados, certo? Então, a enfermeira coletou dados, essa paciente está com tosse e febre. Traçou diagnósticos de enfermagem,
planejou a assistência dela, implementou a assistência dela, mas ela acha que ela precisa de mais informação. Então, depois que ela fez todo o atendimento dela, né, todo o planejamento da assistência, ela pensa o quê? Eu preciso de mais ações. Que ações? Eu preciso realizar uma ausculta cardíaca, eu preciso realizar a ausculta pulmonar, eu preciso colher sangue e escarro dessa paciente. Ou seja, ela está avaliando esse paciente depois que a paciente já internou, já está lá, já foi feita a coleta de dados inicial. Então, essa etapa que ela está realizando é a etapa de avaliação e não a etapa de histórico, tá? Uma questão para confundir você. Então, presta atenção, a paciente já estava internada, já tinha sido feita a coleta de dados, então, histórico, diagnóstico, implementação já tinha sido feito. A anamnese está aqui dentro, tá? Então, já tinha sido feito. E aí, o que a enfermeira viu? Que ela precisava avaliar tudo de novo e de mais informações. Então, ela foi lá, realizou a ausculta, coletou sangue, coletou escarro para análise. Ok, gente? Então, isso é a etapa de avaliação. Prestem atenção, questãozinha para confundir vocês. Terapia intravenosa é um dos procedimentos mais utilizados na assistência de enfermagem. A gente sabe disso, né? Ou como a gente funciona a veia. E esta evoluiu no decorrer da história, sendo implementadas novas tecnologias. Quem está aí há mais tempo na profissão sabe disso. Como a gente funcionava a veia há alguns anos atrás e como isso veio mudando a quantidade de dispositivos, a quantidade de catéteres, né? A evolução que a gente teve relacionada à terapia intravenosa. E essa evolução, ela trouxe para a gente também uma segurança maior no procedimento, tá? Protegendo mais esse paciente. Uma dessas seria a utilização de coberturas para fixação de catéter periférico, coisa que a gente não tinha antigamente, a gente sempre utilizou esparadrapo, agora não. Agora a gente tem coberturas, tem aqueles filmes transparentes, que eu não vou falar a marca, tem até de bichinho, tem coloridinho, tem diversos tipos de coberturas que a gente pode utilizar para fazer a fixação de um catéter periférico, tá? O que essas coberturas trouxeram para a gente em relação ao que a gente tinha antes, que era o esparadrapo? Então é isso que essa questão vai trazer para a gente. Ela vai mostrar o que isso trouxe, o que essas coberturas trouxeram para a gente, e ela quer que a gente marque o que não é, o que não tem nada a ver com a cobertura, tá? Então, o uso dessas coberturas trouxe pra gente uma redução das contaminações, com certeza, tá? A gente sabe, o esparadrapo nem estéril não é, né? Então, a gente sabe que a gente tinha um índice muito grande de flebite antigamente, e isso é uma coisa que a gente quase não vê mais, né? Diminuiu muito o índice de flebite em acesso periférico, porque a gente tem novos dispositivos que fazem um controle melhor, eles permitem que a gente visualize o local de inserção desse catéter, eles permitem uma menor manipulação. Então, quando a gente tinha o esparadrapo, antigamente, não sei se vocês lembram, o esparadrapo em criança, então, chegava a ficar sujo, e a gente passava a faixa por cima e ficava aquele esparadrapo sujo ali. Hoje em dia, a gente tem um dispositivo que a gente consegue olhar o sítio, né? Então, facilita a nossa vida e reduz a contaminação. Uma outra coisa que é um fator importante para a ocorrência de flebite é essa manipulação do dispositivo dentro do vaso, essa mobilização. Então, se o dispositivo ele não fica fixado de forma adequada, ele pode causar lesão nesse vaso, e aí a gente tem a ocorrência das flebites. Então, esses novos dispositivos, essas novas coberturas, elas trouxeram uma fixação que é importante para a manutenção desse acesso vascular, tá? Então, é uma coisa boa que veio. Assim como a estabilização. Então, ela mantém aquele acesso ali paradinho naquele lugar e a gente consegue que esse acesso vascular ele dure por mais tempo, tá certo? Outra coisa que é importantíssima, que é a observação contínua. A gente tem uma cobertura, as coberturas são transparentes, diferente de você colocar um esparadrapo em cima
de um acesso vascular. Vocês já devem ter visto em jornal, notícias falando de crianças com lesões no pezinho, por exemplo, crianças que depois, até ao longo da vida, têm que fazer cirurgia para corrigir deformidades que são causadas por infiltração de medicação. Porque a gente colocava esparadrapo, a gente enrola o pezinho todo da criança, ainda coloca uma tala para tentar fixar aquilo de forma melhor e a gente acaba não conseguindo visualizar o local de infusão. Então a gente tem extravasamentos, a gente tem destruição de tecido, necrose tecidual, a gente tem as perdas de acesso, flebite, infecções que acontecem ali e a gente não consegue visualizar. Então isso foi um ponto super positivo que a gente teve com a implementação de novas coberturas para acesso periférico. O sonho, o cenário ideal seria que a gente tivesse isso em todos os hospitais, né? Que na rede pública a gente tivesse novas coberturas para fixação de acesso periférico, que não é muito a nossa realidade. E aí, gente, uma coisa que não é uma finalidade da cobertura é facilitar a movimentação do paciente. O que interfere a movimentação do paciente é o local da punção e não a cobertura, né? Então, se eu faço uma punção em área de articulação, por exemplo, esse paciente não vai conseguir mexer a mão. E isso independe da cobertura que eu uso. Se eu usar esparadrapo, se eu usar um curativo transparente para fixar esse catéter, para fazer a cobertura desse catéter, não faz diferença, tá? Então, não é uma finalidade influenciar na movimentação do paciente, porque não tem relação nenhuma com a movimentação. A gente aqui, enquanto profissional da enfermagem, a gente precisa escolher o melhor lugar de punção para que a gente facilite a movimentação do paciente. O paciente consiga tomar banho, que ele consiga fazer as atividades dele sem o catéter estar atrapalhando a vida dele, tá certo? Então, a resposta correta é a letra E, facilitar a movimentação do paciente não é uma finalidade do uso das coberturas, e sim do posicionamento que a gente vai escolher para realizar esse acesso vascular, tá certo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau! Hora da mão na massa, sem desculpas, hora de colocar ali, ó, a cara nos exercícios e falar, opa, entendi, não sei fazer, como é que funciona, e aqui a gente já vai te explicar, analisar o pH, analisar o valor de CO2, analisar o valor de bicarbonato e a gente chegar na resposta correta, assim, de forma tranquila. Presta muita atenção nos exercícios, tá bom? Então, vamos lá. Vamos dar uma filtrada nos exercícios na hora que a gente vai lendo, mas claro, na hora da prova, aqui a gente tá só no exercício, na hora da prova você vai ler todos os detalhes, tá? Buscando aí alguma pegadinha. Vamos lá, vou só pegar já minha caneta aqui, que ela sempre desconfigura. Muitas são as dificuldades encontradas na interpretação da gaso para diagnóstico de distúrbios respiratórios e equilíbrio ácido básico. Análise da gaso de paciente com provável distúrbio ácido básico exige leitura simultânea de diversos parâmetros interligados, interdependentes, blá blá blá. Eu no blá blá blá, gente, quando a gente faz muito exercício é assim, a gente já sabe até o que vem depois. Fato é o que a gente precisa prestar atenção. Ele até traz aqui, ó, pH, PaCO2, HCO3, tá? A gaso, aliada aos dados clínicos, sinais e sintomas do paciente, orienta uma intervenção efetiva na correção da oxigenação, ventilação e distúrbio ácido básico. O que a gente tem aqui? pH, PaCO2 e HCO3. Eu vou colocar aqui do lado os valores normais para a gente ir memorizando. Quanto mais você fizer, escreva os seus. Não fica focado só lendo e escutando o que eu tô falando. Estuda de forma ativa, tá? pH. Lembra? 7,35, não vou colocar nem a métrica, tá? Só o valor, que é o que nos interessa agora. 7,45. CO2, 35,45. HCO3, 22 a 26. Quanto mais você escrever isso aqui, mais vai entrar nessa sua cabeça para não sair nunca mais, tá? Vamos analisar os parâmetros que a gente tem aqui. pH 7,31, não está abaixo? Se está abaixo, está em acidose. CO2, 32, ó, 32 está abaixo, só que lembra que é sempre
está aqui para baixo. É sempre ao contrário do pH? Se o pH para baixo é acidose, o CO2 para baixo é alcalose. Acidose, pH, alcalose, o CO2. E o HCO3? 16, ó, tá abaixo. O HCO3 acompanha o pH. Se tá abaixo, é igual ao pH, está em acidose. Tá. Analisamos 3 parâmetros. Qual que é a nossa etapa, então, agora? O pH, primeira coisa. Está em alcalose ou em acidose? Está em acidose. Então, acidose. Não tem como o pH estar abaixo e a gente marcar na alternativa alcalose. Então, em acidose. Significa que eu já tirei a B e a D da minha vida, tá? Qual dos 2 parâmetros acompanha o pH? Ó, o PaCO2 está em alcalose, que é diferente do pH. E a gente tem o bicarbonato também em acidose. Qual dos dois, CO2 ou bicarbonato? Bicarbonato acompanha o pH, acompanha a acidose que a gente já encontrou aqui. Aqui, na verdade, porque aqui é alcalose, aqui é acidose. Então, é o bicarbonato que acompanha o pH. Logo, é uma acidose metabólica. Tá, não entendi completamente, mas vamos continuar o raciocínio aqui. O outro parâmetro está alterado? O CO2 está alterado. Ou seja, se está alterado, significa que o corpo está se mexendo para resolver o problema encontrado, para equilibrar. Então, eu poderia dizer que é uma alcalose metabólica. Ela é compensada? Ela não é compensada porque ela continuou com o pH alterado. Se o pH estivesse chegando na normalidade, ela estaria compensada. Como o pH não está na normalidade, ele continua em acidose, ela pode ser considerada uma acidose metabólica parcialmente compensada. Porém, nas alternativas, como eu falei, essa parte B aqui, ela é desconsiderada praticamente, né? A gente tem só esse primeiro parâmetro enquanto cobrança para a hora da prova. Então, a gente tem aí acidose metabólica encontrado, então, na letra A. Tá. Antes de passar para o próximo, eu preciso saber se você entendeu. Porque assim, todos os parâmetros estão alterados. Qual que eu levo em consideração? Mas o CO2 também estava alterado. Então, por que não é respiratória? Eu quero que você siga os seguintes passos. Qual é o pH? Veja os outros parâmetros, escreve em cima se está em acidose, se tem origem respiratória e metabólica em acidose ou alcalose, igual a gente fez. Analisa os 3 parâmetros, mas segue o seguinte raciocínio. Qual é o pH? É alcalose ou alcalose ou acidose? Já escreve lá. Tira as outras alternativas da sua vida, tá bom? Qual dos outros parâmetros acompanha, fala igual ao pH? É aí que tá a chave. Aí você vai colocar, nesse caso que a gente viu, era o bicarbonato que estava trazendo a mesma informação do pH. Ótimo. O outro parâmetro, seja o CO2 ou o bicarbonato, está se mexendo para compensar? Se está se mexendo para compensar, ela está compensada parcialmente ou não, né? Quando o outro parâmetro não está se mexendo, não está acontecendo nada, o outro parâmetro está completamente normal dentro da faixa, ela está descompensada. Agora, quando o corpo está se mexendo para compensar, eu vou saber se ele está totalmente compensado ou não quando eu vejo que o outro parâmetro está alterado também, mas o pH está normal ou não. O pH normalizou com a compensação do outro parâmetro? Totalmente compensada. O pH não normalizou, porém o outro parâmetro está alterado? Está parcialmente compensada. Entenderam? Não entendi. Então, a gente vai fazer mais um com o mesmo raciocínio. Buscar o pH, julgar os 3 parâmetros e ver qual parâmetro está acompanhando o pH. Eu sei que não é simples, mas por outro lado é assim, é seguir um passo a passo e cair a ficha. Vamos fazer mais um para você entender. Olha só. Então aqui a gente já teve. Analise os resultados da seguinte gasometria arterial de um paciente adulto submetido à ventilação mecânica invasiva. Vamos lá. Quer que eu escreva de novo os parâmetros aqui? Eu acho que eu vou escrever por enquanto,
tá? pH 7,35 a 7,45. Tô abreviando aqui com CO2, tá? 35 a 45. HCl3 de 22 a 26, tá bom? Tá. A gente vai ver só esses parâmetros, tudo bem? pH 7,30, tá abaixo ou tá acima? O pH 7,30 está em acidose. Agora a gente vai ver o CO2. O CO2 tá 60, é isso? Eu bati o olho aqui, 60. Ó, de 35 a 45, ele está acima. Lembra que é inversamente proporcional ao pH? Quando está acima o CO2, ele está também em acidose, tá? Agora, o bicarbonato, a gente tem aqui 22 a 26, ele está em 23. Então, o bicarbonato está normal, tudo bem? Então, a gente vai analisar primeiro o pH. Qual que é o pH? Acidose. Então, se ele está em acidose, ele está em condições normais? Não. Ele está em alcalose? Não. Ele está em alcalose? Veja, já chegamos. Foi uma questão presente. Mas eu não vou ficar satisfeito ainda, porque você está estudando, não tá? Você quer entender. Então, tá bom. Ele está em acidose. Qual desses dois parâmetros acompanha o pH? Bom, o BIC está normal e o CO2 também está em acidose. Então, eu tenho uma acidose a gente está falando de CO2, tudo que é CO2 é ligado com respiratória, uma acidose respiratória. Tá. O outro parâmetro, o BIC, está alterando para compensar? Está acontecendo alguma coisa com o bicarbonato? Nada, ele está dentro do parâmetro de normalidade. Então, é uma acidose respiratória descompensada. Deu assim um plim, falou um putz, tem que acontecer alguma coisa na tua cabeça. Eu acho que através do segundo exercício ficou mais fácil de entender. Vê o pH, qual outro, analisa os outros dois, vê qual que acompanha o pH, qual que acompanha a mesma análise do pH. Opa, já achei qual é o problema. O outro parâmetro está fazendo alguma coisa para compensar? Se não, descompensado. Se sim, parcialmente compensada ou compensado. O que vai diferenciar é se o pH ele entrou na normalidade. Conforme a gente vai treinando mais um ou outro, a gente vai sacando isso, mas segue esse raciocínio e faça uma lista de questões, uma lista de questão grande para você treinar, tá? Vai em banco de questões, faça uma lista de questões, exaure o tema, claro, foque os exercícios da enfermagem. Porque tem gente que trava os seus estudos, porque pega ali uma lista de questões de outra categoria profissional e encontra uma questão que vai muito além do que a gente viu e fica empacado se sentindo um nada. Bom, aí já é um problema seu, porque o que você vai ter na prova? Esse perfil de questões. Questão que é ligado à enfermagem, mais focado ainda para enfermeiro e em alguns casos de técnico de enfermagem. É mais comum que cair em questões de enfermeiro, para o cargo de enfermeiro. É isso que vai ser cobrado. Se em outros cargos você consegue resolver mais questões nesse mesmo nível, ótimo. Agora, se você encontrou em outro cargo uma questão super mais avançada e tá ali empacando seus estudos por isso, desculpinha sua, porque não é isso que vai te cair. Tudo bem? Desculpa aí o chamadão, mas é a verdade. A gente tem que estudar o que cai para nossa categoria, porque é a prova que você vai fazer. Se você adora o assunto, quer se especializar, fazer mais, ótimo, mas não empaque os seus estudos por causa disso. Tá bom? Vamos seguir, que eu ainda não tô satisfeito. Agora a gente vai para a terceira questão aqui, letra C, para essa daí, tá? Essa daqui já é mais ampla, que é teórica, que também é muito importante. Olha só, a OCP é uma banca muito boa para se estudar. Sobre o exame complementar, gasometria arterial, assinale a alternativa correta. O pH normal é de 7,25 a 7,35. Você lembra? 7,35 a 7,45. Logo errado. E a gente está procurando a certa. Letra B. O pH baixo dos valores da normalidade sugere alcalose. Então, a gente tem o pH aqui para cá é uma alcalose, só que para baixo é uma acidose. Então, errada também. O
PaCO2 ou PCO2 normalmente é descrito na unidade da medida MEC. Eu falei isso em aula já porque eu já conheci esse exercício aqui e é uma confusão básica da banca. Essa medição aqui a gente vai usar para BIC, para bicarbonato, e a gente vai usar para CO2 em milímetros por mercúrio. Errada também. Na acidose metabólica, ó, o bicarbonato encontra-se acima do valor da normalidade. Lembra, o pH e o bicarbonato vão para o mesmo lado. Aumentou pH é alcalose, aumentou bicarbonato é alcalose. Ó, na acidose, o bicarbonato está acima, abaixo para dar acidose. Errada, tá? E por fim, na alcalose respiratória, e aqui o CO2, ele é ao contrário. Quando eu aumento o CO2, eu tenho uma acidose, e quando eu abaixo o CO2, eu tenho uma alcalose. Olha a última. Na alcalose respiratória, o PCO2 encontra abaixo do valor da normalidade, ou seja, caminha para a esquerda, logo, alternativa E. Bem didática essa, bem teórica, porém te ajuda a retomar o conteúdo, notar que esses detalhes são importantes e resolver aí alternativas de possíveis outras questões. Tudo bem? Ótimo, próxima questão. Letra E para essa questão. Item 4, questão 4. O termo gasometria arterial refere-se a um tipo de exame colhido de uma artéria que possui um objetivo de avaliação dos gases, oxigênio e gás carbônico distribuídos no sangue. O pH, se a informação for somente avaliar o pH, pode-se fazer a gasometria venosa e do equilíbrio ácido-básico, tudo isso verificado pela gaso. Vamos falar da legislação vigente da atividade da enfermagem, localizando a correta, lembrando que é normal que as questões vão misturar assuntos da própria técnica da gaso, avaliação, com a legislação da nossa profissão. O que a gente viu? Que a resolução... Eu falei a resolução na aula? Se eu não falei, tá aqui, tá? Porque eu falei que era privativo do enfermeiro. 390, se eu não estiver doida, 390 de 2011 é a resolução que traz que é privativo do enfermeiro. Fiquei até com uma leve dúvida se é exatamente essa resolução, mas fato é que ela é privativa do enfermeiro, tá? Ó, a letra A. Deve ser realizada por meio de uma punção arterial, normalmente artéria radial, braquial ou femoral, exclusivamente pelo enfermeiro capacitado para tal. Opa, parece bem, né? Sugestiva de ser uma resposta correta, mas vamos ver as demais. Deverá ser realizada por meio de uma punção arterial em tais artérias, podendo ser o técnico? Não. Deverá ser realizado, olha aqui, podendo ser o técnico? Não. Podendo ser auxiliar ou técnico? Não. Só sobrou a letra A. Qual a informação você vai gravar para sempre? Que é uma atividade privativa do enfermeiro. Ponto. Você sabia que resoluções do COFEN se resolvem dessa forma? Tem resoluções do COFEN que elas são gigantes e dignas de uma aula própria, como dimensionamento de pessoal, código de ética, processo de enfermagem. Caiu tudo. Elas merecem uma aula própria, porque elas têm vários conceitos que envolvem esse assunto, né, em si, na qual ela trata e é cobrado na sua totalidade. Mas algumas resoluções COFEN, elas são sim ou não. Elas são, é o enfermeiro que pode, é o técnico que pode. É sim ou não, vale a conclusão daquilo. E aí você pode estudar dessa forma mais diretiva. Por exemplo, existe uma resolução, que eu não lembro o número agora, que fala da hemoterapia. O que eu tenho que saber disso? Que ela é proibida ao profissional de enfermagem em todo o território nacional. Ponto final. Não preciso saber de nenhum mais detalhe, tá? A mesma coisa aqui. A gasometria, segundo o nosso conselho, é privativa do profissional enfermeiro e treinado. Esquece esse assunto, tá bom? Ótimo, vamos para a próxima questão. 390 mesmo, tá bom? Nem lembrava exatamente qual que era, mas neste caso não é o mais importante. O mais importante é você lembrar que é privativo do enfermeiro. Já as resoluções maiores, que demandam ali um estudo mais aprofundado, eu te aconselho até a decorar o número da resolução, porque às vezes cai sim, e aí pode te fazer confusão na prova. Próxima. Mais pra frente vai ter uma questãozinha mais polêmica aqui, mas faz parte aí do nosso treino, né? Paciente apresentando os seguintes parâmetros na gaso. pH, CO2 e HCO3. Preciso escrever de novo aqui, gente? Vou escrever, vai.
7,35 a 7,45. 35 a 45. 22 a 26. Então, vamos analisar. O pH tá 7,2. Opa, tá abaixo, está em acidose. PCO2, o PaCO2 está 38, está normal, certo? Então, o CO2 tá normal. E o bicarbonato, o HCO3, ele tá abaixo, acima? Ele está abaixo. Se ele acompanha o pH, ele está em acidose, tá bom? E aí, qual que é o pH? Acidose. Então, se é acidose, eu vou tirar o que é? A alcalose. Tá, sobrou metabólica ou respiratória. Qual dos dois parâmetros acompanha o pH? O HCO3, exatamente o mesmo diagnóstico aqui, a acidose. E o HCO3, que é o BIC, ele trata de uma origem respiratória ou metabólica? Metabólica. Então, eu tenho uma acidose metabólica. Então, eu tenho a letra C. Continuando só para nos complementar, o outro parâmetro está tentando compensar? Não, tá de boa, né? Tá normal. Então, é uma acidose metabólica descompensada. Entendido? Simples. Então, por isso a gente tem uma acidose metabólica. Eu marquei o C certinho, achei que eu tivesse riscado. Uma acidose metabólica. Viu que aqui não tem o complemento facilitando a sua questão. Mais uma no mesmo estilo, eu acho que agora você já está aí mais treinado, mais se acostumando com o raciocínio, porque a gente já fez exemplo para um lado, exemplo para um outro, e mesmo se cair uma questão complementando com relação a estar compensando ou não, eu acho que já está caindo aí a ficha para você. Então vamos continuar. Não vou colocar os parâmetros aqui dessa vez, hein, ó. Seria 7,35 a 7,45. Se tá 7,32, eu estou aqui em acidose. CO2 seria 35 a 45. Aqui está falando que é aumentado. Se é aumentado, eu estou em acidose, tá? E o bicarbonato está falando que está elevado. Se está elevado, eu tenho uma alcalose, tá bom? A alcalose porque está elevado e a acidose porque ambos aqui são sempre inversamente proporcionais, os dois estão elevados. Então, o pH diz que eu estou em acidose. O que vai ao encontro do pH? É o PCO2, não é verdade? Então, é uma acidose respiratória. Acontece que o BIC também está se mexendo aí, levantou da cadeira para fazer alguma coisa. Então, eu tenho uma alteração, uma compensação acontecendo aqui. Porém, o pH continua de forma descompensada. Ele continua, ainda que eu tenha um movimento do HCO3. Então, eu tenho uma compensação parcial, tá? Compensação, ou parcialmente, é melhor, esse é o termo que cai nas questões, né? Parcialmente compensada. Isso aqui foi o pH que me disse, isso aqui foi o CO2 que vai ao encontro do pH, e isso daqui foi observando a elevação do parâmetro oposto, só que também que não altera completamente, não consegue normalizar o pH. Certo? Então, acidose respiratória parcialmente compensada. Acidose respiratória eu tenho aqui na letra A, aqui eu tenho alcalose, a alcalose não é mista e não é metabólica, porque é o CO2 que fala na mesma língua que o pH. Letra A, certo? Agora vamos então para a nossa última questão aqui, que eu tenho lá minhas críticas, porém a gente vai lidar com questões variadas aqui, né? Vamos lá. Paciente apresentou complicações respiratórias evoluindo para um processo de acidose metabólica. Então, ele apresentou complicações respiratórias e evoluiu para acidose metabólica. O que isso pode querer dizer? Se eu estou em acidose metabólica, se eu estou em acidose, é porque o meu pH está abaixo de 7,35. Oh, meu Deus, 7,35,
tá? Senão estaria em alcalose ou dentro da normalidade. Se o pH normal é de 7,35 a 7,45, vamos ver o que está dentro dessa normalidade, que eu já posso até tirar daqui. Ó, 7,45, 7,35, opa, esses aqui estão dentro da normalidade, tá? Eu não gosto de riscar assim de cara o pH, porque ele poderia estar completamente compensado. Mas como as questões não estão chegando nem nesse nível, a gente está podendo até adiantar desta forma, tá? Vamos continuar. Então, está em acidose, tem que estar abaixo de 7,35. Esse aqui está acima, estaria em alcalose, tá? Acidose metabólica. Se é metabólica, é porque o BIC, ele está acompanhando o pH. Então, o BIC, que é normal de 22 a 26, e aqui eu tô falando em acidose, ele tem que estar menor que 21, tá? Então, aqui, o BIC na letra A ou B, qual que tá menor que 21? Aqui, o 20, tá? 20 mEq abaixo de 21, aqui já não estaria acima, não estaria acompanhando o pH. Qual que é a crítica dessa questão? É porque é muito ainda subjetiva, né? Quando a gente pensa num pH aqui, que poderia estar completamente compensado, a gente poderia pegar um pH dentro do normal, que seria 7,35 a 7,45. Poderíamos até manter aqui. A gente já chegou na letra A, né, gente, por esse raciocínio. Mas vamos fazer só a letra D e E para ver se nos confundiria. Eu teria que encontrar um BIC, ó, nesse caso aqui ele nem confundiu tanto, né? Eu teria que pegar um BIC menor que 22, ou seja, 21, que eu também acabo não encontrando aqui. Mas são valores bem genéricos, né? A gente tem que saber todos os parâmetros de cor e acaba tendo que entrar no parâmetro se está compensado ou não, ou parcialmente compensado, para a gente não eliminar de vez a questão. A gente chegou aqui na letra A, conforme gabarito da questão, porém, te sugiro a sempre colocar a tabelinha ali. Por que é mais polêmica? Por causa disso, quando não tem exatamente o valor ali, a gente tem que pensar no conceito de compensado ou não, sendo que ele não cobra diretamente, mas ele te dá ali um desespero ali na hora da prova, um pânico ali de, poxa, será, né, que se compensou o parâmetro oposto ao que eu estou analisando, o pH já não voltou à normalidade, isso poderia ser ali uma pegadinha? Eu acho que causa ali mais confusão, mas questões que a gente vai lidar por ali. Você entendeu como é que a gente fez essa questão? Eu quero que você entenda. Se eu estou em acidose, se eu estou em acidose, meu pH está abaixo de 7,35. Para eu saber se é respiratória ou metabólica, esse representante de cada opção, respiratória ou metabólica, tem que acompanhar. Então, eu teria que, se é metabólica, eu preciso que o bicarbonato acompanhe, ou seja, ele tem que estar abaixo de 22. Se a gente olhasse só por esse parâmetro, a gente já matava, né? Porque as demais alternativas aqui, tudo de 22 para cima. Como a gente não está falando se está compensada parcialmente ou não, meio que o PCO2 não interessa aqui, né? Nesse caso aqui, ó, que a gente sabe que é de 35 a 45 e aqui tá 48, ele está acima, então ele também está alterando, tá? Veja, está em acidose metabólica e tem aqui o componente respiratório tentando compensar, seria parcialmente compensada. Não é totalmente compensada porque o pH continua abaixo. Dei nó ou ajudei? É treino, gente, é treino. É seguir esse raciocínio. Qual o pH, qual o parâmetro que acompanha esse pH, o que está acontecendo com o outro parâmetro, está se mexendo, está paradão, e aí você classifica isso. Sabe quando é que você vai aprender isso? Fazendo 1, 2, 3, 10, 20, 30. Mas, nossa, perde muito tempo fazendo. Perde nada. Depois que você decorar os parâmetros, se você fizer aí, ó, um por dia, separa uma lista de exercícios disso, 1 por dia, 2 por dia, não tem questão que vai te barrar na prova, porque quando você se deparar com outros parâmetros, o cloro é tal, a saturação de oxigênio é tal, para fins de resolver questões, eu não estou falando com avaliação clínica, eu não estou falando da qualidade da sua assistência, eu não estou falando que esse valor não importa, eu estou falando para resolver questões, você pode desprezar esses outros parâmetros. Tudo bem? Fechado. Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido, compreendido, que tenha dado ali, virado uma chave de e esse te leve a acertar esse tipo de questão na prova. Estou aberta aí a tirar dúvidas de vocês. Vocês têm minha rede social também, caso precise.
Tudo bem? Prof.Lígia Carvalheiro, super aberta para bater papo com vocês e tirar as dúvidas sem problema. Excelente prova, saiba que está tudo nas suas mãos, tudo. Primeiro que você vai se dar com uma prova que tem lá o gabarito na tua cara, lembra que tá ali a resposta, isso ajuda muito na nossa motivação. Segundo, que tá nas suas mãos. Se alguém chegou a algum lugar que você quer, é porque é possível, não foi um ET que chegou, gente, é uma pessoa normal, que tem rotina, que tem problemas, que tem níveis de motivação variáveis ao longo da sua trajetória, pessoas normais que insistem, que persistem, que utilizam métodos de estudo adequado, inteligentes, chegam lá, você pode chegar aonde você quiser. Tudo bem? Fiquem com Deus, ótimo aprendizado aí com as demais aulas, grande abraço para vocês.